A descoberta da verdade é impedida de forma mais eficiente não pela aparência falsa das coisas que iludem e induzem ao erro, nem diretamente pela fraqueza dos poderes do raciocínio, mas pela opinião preconcebida e pelo preconceito. Arthur Schopenhauer. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, meus brasileiros do coração. Um beijo no coração de todos. Hoje é um dia onde eu vou expor mais um pouco sobre as minhas pesquisas de campo. Significa estudo, pesquisa, campo, experiência, ir lá verificar, testar, ver. Ok? Então, esses estudos são relacionados a vários assuntos, mas para simplificar, vamos colocar no âmbito filosófico prático, ok? História, ciência, sociologia, ufologia, espiritualidade, ciência, ok? Religião. Então, esses são as fundações de uma sociedade. Já se faz anos que eu estou estudando, né? E estou coletando dados. Não é simplesmente dados em PDFs ou livros comprados em bibliotecas bonitas, ok? É indo lá e testando. Todos os meus estudos sempre levam para um único ponto. É o ponto que é chamado metafísico, né? Tudo que vem dos invisíveis. Significa daqueles que desceram dos céus, dos deuses e dos anjos, dos celestes, ok? Vamos ter muito cuidado nesse vídeo aqui para não confundir. O George é esoterista, o George é ocultista, o George é artista que gosta disso, o George é religioso, o George é espiritualista, o George é... Eu sou eu. Ponto. Ok? Outra coisa, este tipo de estudo pertence a qualquer ser humano que está buscando a sair da ilusão. É o primeiro passo, ok? Só que cada um faz da sua maneira, cada um faz de uma maneira que lhe convém e no momento exato da sua vida, ok? Outros gostam, outros preferem fazer os estudos e guardarem para eles e trabalharem na sua individualidade, na sua autorreflexão, na sua autoeducação, e outros têm um certo compromisso de mostrar algumas coisas, ok? Mas cada um no seu tempo. Bom, eu faço parte da classe que expõe algumas coisas, né? E é o período, nós estamos no período de expor. Você lembra lá em alguns textos lá dos seus livros sagrados, para todos que estão aqui no canal, que seguem e que tem na memória ainda textos de livros sagrados, dos seus livros sagrados, que se fala que o momento das revelações iam acontecer? Então é assim que funciona, ok? Eu sou um simples cidadão expondo estudos básicos de não sou o primeiro. Só que a diferença é que em 2022 a porta está mais aberta para as pessoas entrarem e buscarem mais. Mesmo com a questão da censura atual, né, nas redes sociais. Mas a internet a tecnologia nos propõe esse caminho, ok? Mesmo com a censura. E nos anos 80 já era mais difícil. Nos anos 80 era livro, jornal, revista,
tinha que ter a pessoa que estudou durante 10 anos um assunto que morava lá na China, tinha que ser convidado para ir no Rio de Janeiro e fazer uma conferência. Não, agora a gente tem a tecnologia, alguém que abre a câmera, usa a internet e expõe o seu estudo prático. Ok? Então o que vocês estão vendo aqui é uma parte, é um fragmento, mas só essa parte aqui já é o suficiente para eu afirmar. Eu vou hoje afirmar coisas. Por exemplo, a história dos anjos. Ok? As histórias dos Anunnaki. Tudo isso é verdade. Ok? As histórias que são... a maioria dessas histórias estão entrelaçadas em alguns filtros, como sistemas religiosos, sistemas espirituais ou sociedades secretas, seitas e o que você queira chamar esses nomes. Normal, são grupos. Hoje chamamos eles assim, mas na época não eram chamados assim. Ok? Tudo isso está ligado, todos esses assuntos estão ligados ao sistema, o que a gente chama de NOM, Nova Ordem Mundial, governo oculto. Ok? Não é aquele sistema, não é aquele simples governo oculto, ou aquela simples nova ordem que você tem o costume de ver pela geopolítica. Muito importante esse ponto, ok? O buraco é muito mais embaixo e é literalmente o buraco é lá no fundo da Terra, ok? Outra coisa pegue tudo que você acredita, pegue teus achismos, suas opiniões, suas crenças e coloque no seu bolso direito, assim, com muito amor e muito carinho. Por quê? Porque é muito conveniente de estar atrás de uma câmera, de ler alguns PDFs, de ver alguns vídeos e depois fazer comentários e bater naquela pessoa que ficou, no mínimo, não vou exagerar, no mínimo 5 anos estudando, analisando, indo nos lugares, fazendo cruzamento de dados para chegar a certo resultado. No mínimo 5 anos. Significa que você tem que ter uma equivalência no mínimo de 5 anos fazendo a mesma coisa para rebater um assunto. Isso não é simplesmente um método científico de uma academia ou de um doutor. Não, isso é da lógica humana. Como que eu vou falar de carro se eu não tenho experiência nenhuma de carro? Um mecânico que fale de carro, porque o mecânico tem 10 anos de experiência, eu tenho que chegar até esse período aí para fazer uma crítica construtiva. Bom, viu? A lógica, o senso é mais exigente. E só assim a gente consegue chegar mais perto da verdade. Então, tudo leva para a questão, muitas coisas levam para a questão, resumindo para a gente no Ocidente, pelo cristianismo e o catolicismo. Por isso que vocês estão vendo nas imagens muita presença das igrejas. Porque a igreja, meu Deus do céu, a igreja não é o que você pensa. Intelectualmente, vou te falar uma coisa que nunca é revelada. A religião, ela tem 2 braços. O primeiro braço, os religiosos mais importantes intelectuais, eles têm a informação entre eles de um certo assunto, mas ele não desce no mesmo discernimento de compreensão para a massa. A massa tem outra religião, se fala religião de massa. A mesma religião, ela tem 2 aspectos. Entendeu? E não é eu que estou falando, é assim que funciona. Em todos os assuntos das ciências humanas. Por quê? Porque se já foi ensinado um sistema religioso anterior ao que eu vou propor, eu não posso simplesmente dar 100% da informação. Vai criar um curto-circuito na cabeça do povo. E quando tem um curto-circuito na cabeça da massa, a massa fica maluca. O gado fica doido. A boiada fica desesperada. E aí caos. Então, é assim que o sistema trabalha neste método. É um método estratégico.
ok? Então, uma verdade não se é revelada de uma vez só. Por isso sim a omissão, e aí entra a manipulação. E é neste sentido que a história da humanidade é muito importante. O que aconteceu no passado é muito importante de entender em 2022. Ok? É de extrema importância, porque tudo que está acontecendo em 2022 já aconteceu em 1500 a.C. É uma repetição. Ok? A diferença é que você está vivo. Em relação à história de gigantes, os anjos, Anunnaki, os deuses do Olimpo, dos gregos, os deuses do hinduísmo, dos indianos, né? Toda a estrutura espiritual e religiosa xamânica, todas as religiões, toda a linha espiritual, todas essas informações vêm do mesmo lugar, do passado. Ok? Só que tem outras coisitas que acontecem quando você começa a futucar a história. Você vai tendo mais discernimento, os filtros vão caindo, você vai fazendo as sínteses mais rápido dos assuntos, se entende as terminologias, se entende os métodos, não tem diferença como a política funciona e como a religião funciona, e como a sociologia funciona, todos esses nomes bonitos e complexos para os inteligentes. Não tem diferença. Então, por isso, se estudar, futucar o passado, é estudar você mesmo, porque você se blindagem. Por isso que é importante para aqueles que podem fazer. Aqueles que podem fazer, faça. No seu nível. Revise a história, mesmo se faça mal. Porque não tem outra escolha. Não dá para sair da ilusão simplesmente colocando o joelho no chão. Ok? Esse é para aqueles que tá no meio do muro. Não tem meio do muro. Não tem. Ou tu vai em direção à verdade, ou tu vai em direção à mentira. Meio do muro, não tem. Não existe meio do muro para isso. Porque todo ser humano tem que fazer o seu serviço de evolução. Então, revisar a história da humanidade, sim, os mitos, as alegorias, vou te falar assim, 10% de ficção de 100. Significa que 90% é verdade. Só que aí tem que ter os tradutores no espírito. É muito importante. Não dá mais para ficar no mimimi. Então essas imagens aí que vocês estão vendo é uma prova. É uma prova. Eu tenho a minha prova. Os diferentes níveis de frequência, de dimensões, das famosas dimensões, existe. Muito importante. E é por esse motivo, pela complicação que está na cabeça da massa, porque é massa, a gente tem que falar de massa, porque não é todo mundo, mas a massa no total foi educado pelas mentiras, ou pelas coisas não contadas, ou pela ambiguidade do sistema. E isso cria confusão, cria colapso psicológico, e tu não entende nada. Aí depois tu pega uma religião, entra dentro dela e você fala que é uma verdade absoluta, e não é verdade, não é assim. Tem que ser dito. Essa verdade tem que ser dita. Não é assim que funciona.
Não existe nenhuma religião e não existe nenhum grupo espiritual no mundo, nenhum grupo de nada no mundo que detém a verdade. Muito importante isso, porque a verdade ela está fragmentada. Hoje, pra gente, a verdade ela está fragmentada. A verdade está no fundo do seu coração, não está nada. Porque no fundo do teu coração tem a confusão. Mas no fundo de você pode se conectar com as coisas mais profundas, as realidades da verdade suprema do seu quê? Mentira. Mentira, porque enquanto você não fizer o caminho de sair da desilusão, é uma lógica. Tem a potencialidade para ter essa conexão, tem a potencialidade para encontrar essa verdade? Sim, mas agora não tem. Porque você não futucou o passado? Porque você ignora os títulos, esses títulos que foram propostos pelo sistema? Você não entendeu o que é espiritualidade, você não entendeu o que é religião, você não sabe como é feito, você não sabe como é feita a política. Porque isso é feito, isso é construído, isso tem uma construção. Que nenhum obreiro que vai construir uma casa, isso se constrói. Ideias se constrói, pensamento se organiza. Alguém o faz. É muito importante esse vídeo. Não, vamos até o final. Não dá. É difícil. Ir em direção à informação, à verdade, não é fácil, não é brincadeira. Não é confortável e você não tem paz. Porque a coisa é muito grande. Então esse processo tem que se entrar nesse processo para lavar a alma. Senão tu não te conecta. Meu Deus. O Deus em si ensina isso o tempo todo. Todo o trabalho de Jesus foi para isso. Trabalho de Buda. Todo esse pessoal aí que foi justamente esses personagens, eles existiram. Mas não eram assim, eles não se consideravam, eles não eram santos. Sabe o que significa a palavra santo? Sabe o que significa mesmo? A ideia do Espírito Santo. Um espírito em consciência. Conexão. Espírito, alma, corpo físico, tudo sincronizado na verdade. Muito importante. Então, se você não conhece o seu passado, você não sabe quem tu é no presente. E o teu futuro é incerto. Se eu te pego assim, eu faço o que eu quiser com a tua personalidade. Porque você está frágil. É uma estrutura psicológica. Se a pessoa entende um pouquinho de psicologia, já era. Vai pegar qualquer 50 mil pessoas aí trabalhando para ele. Só cutucando no sistema emocional. Essas artimanhas, são essas artimanhas que o grande sistema, sei o quê, e brinca todo dia contigo. E tu ainda fica preguiçoso. Porque tu não quer cuidar do teu corpo, tu não quer cuidar do teu intelecto, a teu nível.
Aí qualquer um pode fazer o que quiser. Aí hoje tem uma disponibilização de informação e desinformação híbrida no mesmo lugar, na internet. Aí tu não tá com a capacidade ainda de fazer discernimento, então como é que tu vai fazer distinguir o joio do trigo? Ah, mas no fundo do seu ser tem alguma coisa que te fala. Como é que tu sabe que lá no fundo do teu ser também ele não tá corrompido? O que é o fundo do ser? A gente tá aqui. Você tá vivo, meu amor? Minha querida, meu querido, você tá vivo, sabe para quê? Para trabalhar, mas não é para trabalhar para o sistema como escravo, não. É para trabalhar como ser. Para questionar a existência. Para questionar, para julgar. Você pode julgar a verdade da mentira, onde tem mentira, onde tem verdade. É uma das funções do ser humano. Então, quando você vai nesses lugares, vou usar esses títulos, por exemplo, arqueologia amador, fazer cursinho de história, esses são os nomes técnicos, mas isso pertence a todos os seres humanos. Pô. Tu sente o cheiro que alguma coisa está errada, tu sente no teu corpo que alguma coisa está errada, você está vivendo que o sistema não tem uma coisa errada, vai verificar. Verificação. É isso que é importante. É isso que vai te deixar forte. Então, esses nomes, Anunnaki não é o que você está pensando que é, o que você ouviu falar que é, enquanto você não foi verificar. Você só teve a chave. Religião, mesmo se você passou 40 anos da tua vida lá dentro, você passou 40 anos, não na religião, mas no sistema de tal grupo religioso. É espiritualista durante 100 anos em tal grupo? Não. Tu não é. Porque tu passou, tu estava no grupo de Roberto. E tudo que você ouviu foi de Roberto. Você verificou? Experimentou? Ah, mas a política. Você foi lá verificar a história da tua política, do teu país, da tua cidade? Foi conhecer a história das famílias, dos grupos, dos partidos, sabe o que é, sabe a diferença entre república e federação, democracia, império, reino, sabe a diferença dessas coisas? Você sabe ou não sabe? Ou você ouviu falar e tem uma opinião? É por isso que as coisas estão do jeito que é. Estudante da vida não tem bandeira. Estudante da vida, ele é ele e sempre no caminho da verdade. Tudo que é fora da verdade é uma consequência. Tá fora da verdade, respeito, né? Tá fora da verdade ali do outro lado, não sei o que. Tá fora da verdade, ainda tá corrompendo muitas pessoas. Aí tem que olhar e virar, mostrar o dedo e falar: você tá fazendo uma coisa errada. Era o que os nossos antigos faziam. A tua avó não fez isso? O teu avô? A tua mãe? O teu pai? Quando se saía do eixo? Os princípios. Isso faz parte do princípio. Então, aqui, como vocês estão vendo no vídeo, é isso que eu fiz. É isso que eu faço. Para poder falar assim.
com tanta convicção. Muitas coisas foram mistificadas e corrompidas e idealizadas para camuflar uma simples verdade. Você sabe que tem a corrupção da corrupção? Você sabe que tem a mentira hoje na era de ferro. Você sabe que você está na era de ferro? Sabe o que significa a era de ferro? A era das trevas. O que é a era das trevas? É a era da falta de discernimento. Essa é a era. Tá todo mundo preguiçoso, tá todo mundo esperando que alguém venha, que tenha um príncipe encantado, uma guerreira super poderosa que venha salvar ele, que alguém faça por você. É isso que é a era das trevas, é a era da mentira. Você não sabe a diferença entre uma mentira 1, uma mentira 2, mentira 3, porque você não tem mais princípio. Que nem precisa ficar catalogando. Tu tem princípio de vida, da vida. Essa mini vida. Eu tenho uma mini vida de 40 anos. Minha vida é pequenininha. Mas eu não pego meus 40 anos e boto ele como verdade absoluta para todo mundo engolir. Apoiado, né? Apoiado com bengala em conceitos científicos, em conceitos filosóficos, em conceitos religiosos e espirituais. Isso daí são bibliotecas. São bibliotecas que você tem que consultar. Você consulta. Ah, lembrei, vou praticar, vou verificar. Você vai aqui. Por isso você tem mão, meu amor. Por isso você tem pernas. Por isso você tem cérebro. É nesse sentido que esse vídeo, dessa vez, eu tô propondo para você. Que eu tô achando que você está um pouco lento. Até para discernir a questão do tempo. Porque enquanto esse serviço não for feito, é mais um trabalho. Mas não tem escolha. Ou tu faz ou tu não faz. Se tu faz, tu vai sofrer. Vai sofrer porque vai ter que tirar toda essa carga, essa podridão, a pele podre. Tem que tirar para depois ver o que... Ah, caramba, minha pele é dessa cor aqui, pô. Tinha até esquecido. Sabe quando você fica muito tempo sem lavar o teu sapato? Que ele era branco e depois começou a ficar uma cor que é indescritível? É a mesma coisa. Muito importante esse vídeo aqui. Vamos lá. Porque o tempo tá... Porque as informações já chegaram para vocês, mas vocês não veem nem sentem. As revelações já foram feitas, mas vocês não veem, vocês não agem. Foi por isso que eu escolhi de mostrar essa parte da pesquisa de campo e já vem agitado assim. Eu sou agitado, na verdade. Eu sou o tempo todo agitado. Mesmo quando eu falo calmo, eu sou agitado. Por quê? Porque se você não verificar alguns mitos, porque o Brasil é um estado de espírito místico, religioso e espiritual. Essa é a fundação do pensamento do brasileiro, do pensamento e do sentido, do sistema emocional, até para os ateus.
Então, se tu não resolve isso aí, só dá para resolver isso na história. Não dá para resolver botando o joelho no chão. Você não vai entender as informações que já chegaram. Porque tá tudo bagunçado na tua cabeça. Mas você tá achando que não tá bagunçado. Tu tá achando que tu tá no equilíbrio. Não. Alguém tinha que falar isso. Então caiu em cima de mim. Não. Não é verdade. Porque quando tu dorme, tu sabe. Quando tu acorda, você sabe o que está acontecendo. Se sente ali um pouco muito desorientado por tudo que está acontecendo no nível geopolítico e político. O povo só sente quando vai no bolso dele. O povo só sente quando quando toca na liberdade, entre aspas, dele. Aí já é a fase final. Então tu tem que compensar todos esses anos que você não fez isso em pouco tempo. E você pode porque a porta do espaço-tempo foi aberta e você pode acelerar. Agora tu pode acelerar. Senão você não vai pegar... Vamos colocar ali a cenourinha ali na frente. Você não vai pegar os benefícios. E tu vai chorar. Em todos os sentidos. Então, pessoas assim, um pouco como eu, que chega assim e fica falando e fala essas coisas aqui, eu tô falando pro coração de vocês. O coração, a alma é ação. Pessoal que já tá dando estudadinha, estuda mais. Vai no fundo. Tira todos os títulos. Tire todos os títulos. Fique face a face. Com a tua alma, com o teu espírito. Com você mesmo. É o único jeito para ganhar, para acelerar o tempo para você. Então esse vídeo eu vou parar por aqui. Um beijo no teu coração. Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas no comentário. Se quiser falar um pouco mais no privado, vamos falar no privado. Chegou a hora, ok? Vamos lá. E saiba que você não está sozinho.